Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu vou começar o vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Cara, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que tá a moral de vocês, cara? Porque, cara, no meu círculo de amizade, eu conversando com alguns amigos, né? Eu conversando com meu primo, que é vascaíno também, cara. Mano, o vascaíno tá muito dolorido, cara. O vascaíno tá muito machucado. E, cara, eu como vascaíno, eu vendo isso, eu tentando ser o mais frio possível nesse momento, cara, é muito chato, sabe? É muito chato, cara, porque, mano, cara, o torcedor vascaíno, ele é um absurdo. Ele é um absurdo, ele tá em todos os lugares, ele tá sempre vestindo a camisa do Vasco, e ele não merece passar por isso, cara. Ele não merece passar por isso. Como é que vocês estão? Escrevam aí nos comentários, cara, só pra gente começar o vídeo. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? E, cara, eu gostaria de destacar 3 vídeos. Eu vou passar pra vocês e daqui a pouco eu falo sobre o que eu acho em relação a esses vídeos que eu vou passar pra vocês. Começando com o pênalti que foi marcado para o Santos. Vejam aí. Agora o segundo vídeo é o Daronco marcando impedimento sem o bandeirinha marcar. Muito estranho. Assistam. E agora, pra gente finalizar, o presidente do Corinthians indignado que o VAR nem chamou o árbitro para ver o lance do pênalti. Infelizmente, muito pouco, né? A gente pode mais uma vez reclamar. Não reclamar só hoje pelo que aconteceu com o Corinthians, contra o Corinthians, mas de alguns erros que a gente tem visto. E não dá para entender, o VAR existe para evitar erros óbvios e claros, acho que é isso que está na regra escrito com essas palavras. E hoje ele foi usado para se cometer um erro claro e óbvio, quer dizer, não tem sentido, acho que nem o árbitro ser chamado, muito menos ele ir lá olhar com a experiência que ele tem e dar um pênalti, não é nem confirmar. Rapaziada, vocês já assistiram aos 3 vídeos, né? E antes de eu opinar, só mais um destaque, cara, o VAR desse jogo entre Corinthians e Santos foi o mesmo VAR da partida entre Santos e Vasco, cara. Primeiro ponto, né, definitivamente não foi pênalti e... Cara, uma observação que o VAR nem chamou, né? O VAR nem chamou. E, cara, eu fico pensando... A integridade do Campeonato Brasileiro, cara, ela já não existe, cara. Não existe mais, sabe? Onde a gente vive momentos de tanta pressão, tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo. E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. A gente não sabe se a arbitragem é fraca. A gente não sabe se... existe uma segunda intenção nesse Campeonato Brasileiro, mas isso é muito revoltante, cara. Principalmente pro torcedor que está envolvido nessa situação. O torcedor vascaíno, sim, está envolvido nessa situação, porque nós estamos brigando contra o Santos para ver quem vai ficar fora da zona de rebaixamento, né? E a gente vê, cara, que o Santos conquistou um ponto ali onde nem deveria ter conquistado, cara. Porque não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Então isso é revoltante. No momento onde a gente está a flor da pele, cara, de tensão, sabe? A gente vê esse tipo de coisa, piora mais ainda a situação. A panela de pressão, ela fica com ainda mais pressão, cara. Então, cara, é grotesco, é horrível, cara. É horrível isso. O segundo lance, o segundo vídeo que eu passei pra vocês, o Daronco marcando impedimento sem o bandeirinha marcar, cara. O que é isso? Daronco que é um árbitro fraquíssimo. Um árbitro que já prejudicou o Vasco. Um árbitro que continua prejudicando o Vasco, mesmo quando ele não tá apitando o jogo do Vasco. Então, cara, eu tô cansado desse tipo de situação, cara. Eu tô cansado. E pra finalizar, vocês viram o vídeo do presidente do Corinthians, onde eu trago isso pro Vasco, onde a gente não vê ninguém aqui indignado, cara. A gente não vê nenhum dirigente do Vasco indignado. A gente não vê Paulo Brax, a gente não vê nosso CEO, a gente não vê ninguém, cara. Chega disso, cara. O Vasco que tá largado as traças? Só pode ser isso, cara. Todo mundo sabe que a política, ela funciona demais dentro do futebol brasileiro. A política é muito forte. E pra isso a gente tem que estar atuando. A gente não vê nenhum vascaíno, nenhum dirigente vascaíno atuando, cara. Até quando isso? O presidente do Corinthians se sentiu lesado. Ele falou com os repórteres, falou com os jornalistas. Aqui ninguém fala nada, cara.
Mais uma vez aquele fenômeno do meio do ano está se repetindo no Vasco. Ninguém fala nada. A gente só vê muito mal ali o técnico falando, mas, cara, o técnico ele tem que se preocupar com dentro de campo. Só isso, cara. Então, cara, revoltante. São vários pontos aqui que eu passei pra vocês, de que, cara, a gente não sabe o que tá acontecendo nesse Campeonato Brasileiro em relação à arbitragem. A gente lembra, a gente refresca a memória que nenhum dirigente do Vasco fala nada, tudo borracha fraca. Então, cara, e quem fica ali, ó, na frigideira fritando, sabe quem é? Sou eu e você, cara. A gente que fica fritando com esse tipo de situação. Então, cara, desculpa começar o vídeo assim. Desculpa começar o vídeo já trazendo esse estresse pra vocês, mas é a nossa realidade, cara. É o que a gente tá vivendo atualmente, cara. É complicado, galera. Vou tentar baixar um pouquinho a poeira, né? Porque agora eu vou falar sobre o nosso time. A gente tem um destaque, né? Ninguém tava esperando isso ontem. Do nada o Ramon Dias soltou. Que é o seguinte. Nosso técnico, Ramon Dias, confirmou que o atacante Rossi estará à disposição para a partida contra o Cuiabá. Lembrando que o Rossi não estava relacionado para essa viagem, para esses 2 jogos, entre Goiás e contra Cuiabá, mas aparentemente o jogador vai estar presente contra o Cuiabá. Algum desespero? Só pode ser. Só pode ser, cara, porque a gente lembra que o Verratti foi expulso. A gente lembra que ali na frente do Vasco ninguém tá jogando nada. Eu não vou repetir, porque ontem eu já me estressei com isso. Não vou falar de Brached, não vou falar de Gabriel Peck. E quando eu falo que o Rossi é muito decisivo pro Vasco, a gente tem números. O desempenho do Vasco desde que o Rossi estreou é o seguinte. Com o Rossi foram 5 jogos e 5 vitórias. Sem o Rossi foram 7 jogos, 3 empates, 4 derrotas. Vocês conseguem ver o tamanho da importância do Rossi? Não é um jogador, não é um jogador extraordinário, não é um jogador de outro nível, mas faz muita falta pra gente. Faz muita falta. A gente pega o peso, cara. O Luco Orediano custou 21 milhões de reais pro Vasco. O Rossi veio de graça recebendo só o salário. Eu pergunto pra vocês, quem é mais importante? É o Rossi que veio de graça. Essa é a situação que colocaram no Vasco. Essa é a situação que o Vasco Vascaíno vê todos os dias e ele fica maluco. Porque se tivesse pegado dinheiro da compra do Orediano, se tivesse pegado dinheiro da compra do Puma, do Capasso, era pra gente ter um craque absurdo aqui no nosso time, cara. Mas não, decisões foram tomadas, cara. E a gente relembra, né? Vou refrescar um pouquinho a memória de vocês, que o Verratti ele foi expulso, né? E o possível substituto do Verratti contra o Cuiabá é o Sebastião Ferreira. Vocês estão preparados para se estressar novamente, cara? A gente se estressa com o Verratti. É o que eu falo sempre. A gente se estressa com o Verratti, a gente se estressa com o Gabriel Peck, a gente se estressa com o Paulinho Paula. Mas no banco, nem isso a gente tem, cara. Nem jogador a gente tem no banco. Porque pra mim aquilo não é jogador não, cara. Sabe? Então, infelizmente, rapaziada, a gente vai ter que ir até o final do Campeonato Brasileiro com esses bagres. Não tenho que chorar. Quem quiser continuar no barco, vai continuar, cara. Mas quem quiser sair, eu até compreendo, eu até entendo, cara. Sabe? Porque não tem o que reclamar, cara. Ah, a gente reclama. Ontem eu reclamei do Verratti, a gente olha pro banco e a gente tem Sebastião Ferreira, cara. Que loucura. Então, rapaziada, esse jogo contra o Cuiabá vai ser uma final. Cuiabá aqui conseguiu vencer o Botafogo. Então vai ser um jogo dificílimo. A gente com desfalques, né? Mas a gente tem uma noticiazinha, né? O Walter, goleiro do Cuiabá, tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Vasco na próxima rodada. O reserva dele, João Carlos, preste atenção, não atua numa partida oficial desde 23 de outubro do ano passado. Mas aí, voltando nesse papo de Sebastião Ferreira, será que o Vasco vai conseguir chutar no gol do Cuiabá? Ainda tem isso. O goleiro dos caras vai estar gelado dentro de campo, gelado. Anos que o cara não joga. Modo de dizer. Mas faz muito tempo que o cara não joga, cara. Será que o Vasco vai machucar o Cuiabá? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Se a gente tiver esse tipo de situação e os atacantes não sabem o que fazer, igual aconteceu ontem 2, 3 vezes, cara, o goleiro do Cuiabá ele pode sair do gol, cara. Ele pode deixar o gol vazio. Ele pode botar uma cadeira de praia e ficar tomando uma água de coco, cara. Porque não dá mais, cara. Mas é aquilo, acima de tudo, a culpa não é dos caras, não é dos jogadores. A culpa é de quem contrata, cara.
A culpa é de quem não pensa num plano B. A culpa é de quem não pensa num plano C. E aí a gente passa por isso. Então é complicado, né, galera? É complicado. Eu dei uma pinceladinha, né, nesse próximo jogo entre Vasco e Cuiabá. Mas a gente tem coisas fora desse jogo que envolvem o Vasco também. E é o seguinte, o Bahia, que está ali disputando com a gente, né, aparentemente já ganhou o próximo jogo. Por quê? Às vésperas da final da Libertadores contra o Boca Juniors, o Fluminense terá time super alternativo amanhã contra o Bahia. O técnico Fernando Diniz sequer viajará a Salvador. Além dele, outros 15 jogadores também irão ficar no Rio de Janeiro. Ou seja, pode botar 3 pontos aí pro Bahia, cara. Pode botar 3 pontos aí pro Bahia, cara. Infelizmente, o campeonato é assim, cara. Onde em determinados momentos o Fortaleza não jogou com interesse, mas agora vai ter que voltar a jogar, né? O Fluminense não joga com interesse, esse tipo de situação, cara. Muitos times pegaram aquele Internacional fraco, que não queria jogar o Campeonato Brasileiro, ganharam do Internacional. A gente pegou o Internacional já querendo jogar o Campeonato Brasileiro. Então, cara, é um campeonato de que cada hora alguém tá querendo uma coisa. É um campeonato onde a arbitragem é fraca. É um campeonato onde a gente vê que o nosso time é horrível. Então, cara, isso pra mentalidade do torcedor é loucura, cara. O cara frita a cabeça, literalmente o cara frita a cabeça, cara. E, rapaziada, alguns jogadores nossos se manifestaram, né? Primeiro, Gabriel Peck posta um trecho da Bíblia onde Jesus acalma uma tempestade. Gabriel Peck postou aí no seu Instagram, né? E a gente tem o Verrete também revoltado, postou absurdo. Mais uma vez contra nós, lutaremos até o fim contra tudo e contra todos. Mas é isso. Os jogadores se manifestam, os jogadores falam, o técnico fala, o Vasco não vai barrar, como é que é? O Vasco não vai cair. O Ramon Dias fala, mas os nossos dirigentes, quem ganha pra fazer isso, não faz nada. Não faz absolutamente nada. Então, rapaziada, é mais ou menos esse vídeo que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição. Conto com o seu like. Conto com o seu comentário. O canal Complexo Vascaíno na área. Trazendo vídeo pra vocês todos os dias. E mais um dia, né, rapaziada? Mais um dia pro torcedor vascaíno. Valeu, galera. É nóis.